Vamos então para a questão número 3. Seja f a função de domínio menos infinito a 1 aberto, definida por f de x igual a 2x mais 3 mais logaritmo do cubo de 1 menos x, e seja g a função de domínio menos infinito a 1 aberto, definida por g de x igual a f de x sobre x menos 1. Resolva os itens 3.1, 3.2 e 3.3 sem recorrer à calculadora, exceto em eventuais cálculos numéricos. 3.1. Estuda a função f quanto à monotonia e quanto à existência de extremos relativos. Na sua resposta, apresenta os intervalos de monotonia e ou os valores de x em que a função f tem extremos relativos. Então, monotonia e extremos está a pedir a primeira derivada e o estudo do sinal e dos zeros da primeira derivada desta função. E vamos começar precisamente por aí. Então, temos que a nossa função f de x é 2x mais 3 mais logaritmo de 1 menos x tudo ao cubo. E a derivada desta função, o nosso f' de x, vai então ser, uma vez que isto é aqui uma soma de 3 termos, vamos derivar cada um dos termos separadamente. A derivada de 2x é 2, mais a derivada de 3 é 0. Portanto, não nem sequer vou escrever nada. E agora, a derivada do logaritmo de uma determinada função é a derivada dessa função, portanto, ou seja, o quociente entre a derivada da função 1 menos x tudo ao cubo, linha, a dividir por 1 menos x tudo ao cubo, que é a função que constitui o argumento deste logaritmo. Então, vamos fazer aqui esta derivada. Esta derivada fica o quê? Este 2 já cá estava e aqui fica. Ora, isto é a potência de uma função. Portanto, esta potência vai aqui para fora, fica 3 vezes 1 menos x elevado a, diminui 1 grau, fica 3 menos 1, 2, vezes a derivada da base, que muitas vezes a gente não escreve porque é 1, mas neste caso não vai ser 1. Portanto, 1 menos x, tudo linha. Tem aqui um traço de fração, isto é 1 menos x, tudo ao cubo. Fantástico. Aqui, a derivada disto, a derivada de 1 é 0, a derivada de menos x é menos 1. Portanto, isto vai dar 2 mais 3 vezes 1 menos x ao quadrado, vezes menos 1, e tudo isto a dividir por 1 menos x tudo ao cubo. É claro que 1 menos x ao cubo é a mesma coisa, tecnicamente, que 1 menos x ao quadrado vezes 1 menos x. Portanto, é 1 menos x vezes 1 menos x vezes 1 menos x. Portanto, e este quadrado aqui, portanto, eu decompus desta forma precisamente porque, como aqui em cima é tudo, portanto, este mais aqui, portanto, está fora do traço de fração, isto aqui é tudo produtos, e isto aqui tudo vai cortar com isto aqui tudo. Vai simplificar bastante a expressão da nossa função e vamos ficar apenas com 2 mais daqui 3 vezes menos 1, ou seja, menos 3 sobre 1 menos x. Fantástico. Agora, uma vez que nós temos que ir buscar zeros desta função, era conveniente, não obrigatório, mas é conveniente ter a função toda no mesmo traço de fração, porque isso vai facilitar bastante os cálculos. Então, isto ainda vai ser igual. Ora, aqui vou multiplicar e dividir por 1 menos x, fica 2 vezes 1 menos x sobre 1 menos x, mais menos 3 sobre 1 menos x, que vai dar, agora até posso fazer esta distributiva, mas agora, entretanto, já posso dar, como já tenho o mesmo denominador, vou dar o denominador comum, eu vou fazer esta soma cá em cima, 2 vezes 1, 2, 2 vezes menos x, menos 2x, e agora mais menos 3, ou seja, menos 3, que vai dar então 2 menos 3 é menos 1 menos 2x sobre 1 menos x. E eu estou a verificar que isto aqui tem demasiados sinais de menos para o meu gosto. Ou seja, aquilo que eu vou fazer a seguir não é obrigatório fazer, portanto, mas vai-me facilitar os cálculos no sentido de quanto menos sinais de menos eu tiver nas expressões, menor vai ser a probabilidade de eu me vir a enganar com esses tais sinais. Então, vou fazer o seguinte, vou multiplicar em cima por menos 1 e vou multiplicar em baixo por menos 1 para obter uma fração que ainda é equivalente. Então aqui estes dois sinais de menos desaparecem, fica só 1 mais 2x, ou se calhar até vou escrever 2x mais 1, fica mais estético, e aqui fica menos 1 menos x, ou seja, menos 1 mais x, que eu vou escrever como x menos 1, que também é um pouco mais estético. Ok, portanto, entre esta e esta expressão, se calhar eu vou preferir esta, tem menos sinais de menos, né? E isto é a nossa derivada. Vamos então buscar os zeros desta função. Isto vai ser a nossa derivada. Então, vamos fazer o nosso f' do x ser igual a 0 e vai-me dar que 2x mais 1 sobre x menos 1 é igual a 0. E uma vez que nós temos aqui uma expressão racional, esta expressão é 0 se e só se o numerador for 0,
2x mais 1 é igual a 0 e o denominador for diferente de 0, porque não é possível dividir por 0, x menos 1 diferente de 0. Outra situação que eu também vou colocar aqui é o seguinte: esta derivada, na melhor das hipóteses, se a função original for diferenciável ou derivável em todos os seus pontos, na melhor das hipóteses terá um domínio que é exatamente igual ao da função. Portanto, daqui, necessariamente, o domínio desta derivada não pode ser maior que o domínio da função. Adicionalmente, x tem que ser menor do que 1, porque o domínio da função original era de menos infinito até 1 aberto. Okay? E agora, vamos lá simplificar esta expressão. Ora, este daqui sai 2x igual a menos 1 e x diferente de 1 e x menor do que 1. Mas se x for menor do que 1 já é automaticamente diferente de 1. Portanto, isto daqui vai condensar nesta expressão aqui que é mais geral. E daqui sai 2 passa para aqui para baixo, fica x igual a menos 1 meio e x menor que 1. E acontece que menos 1 meio é de facto menor do que 1. Portanto, este aqui é de facto um zero da nossa derivada, está dentro do domínio da nossa derivada. Então, dessa maneira já podemos passar se calhar ao quadro de sinal. Ora, vamos fazer aqui um quadrozito de sinal com... Vamos analisar o sinal da derivada e como a derivada é um quociente, vamos colocar aqui o numerador, aqui na segunda linha o denominador, aqui em baixo uma outra para o f' de x. E quando nós tivermos o sinal do f' de x, vamos tirar conclusões em relação à monotonia e aos sistemas de f de x, que é aquilo que realmente era pretendido. Ora, uma vez que o domínio de f de x vai de menos infinito até 1 aberto, eu também só vou estudar a função neste intervalo, dentro do domínio de existência da própria função. Menos infinito, vou colocar aqui 1 e vou já colocar não definido. A gente aqui em 1 não quer saber disto, porque isto não faz parte do domínio da função. E agora vou colocar aqui os zeros da primeira derivada, que é apenas menos 1 meio. Menos 1 meio para aqui. Único zero. E portanto já sei então que esta expressão aqui, 2x mais 1, quando a gente faz 2x mais 1 igual a 0, dá menos 1 meio. Portanto, isto aqui é 0. Aqui não vai ter, isto só vai ter zeros em 1 e, portanto, seria aqui. Então, vamos lá começar a analisar sinais. Ora, 2x mais 1 é uma função que tem 0 em menos 1 meio, que é menos 1 meio, mas é uma reta crescente. Portanto, é qualquer coisa deste género. E, portanto, antes de menos 1 meio era negativa e depois passa a positiva. Menos, mais. X menos 1 é uma reta que tem 0 em 1, mas, como tem aqui o declive 1, também é crescente. Portanto, antes do 1 é negativa e depois passa a positiva. Portanto, aqui como aqui é o 1, portanto, aqui antes do 1 é sempre negativa. Muito bom. Agora temos isto sobre isto, ou seja, menos a dividir por menos dá mais, 0 a dividir por menos dá 0, mais a dividir por menos dá menos. O que é que isto significa em relação à nossa função original? Ora, quando a derivada é positiva é porque a função é crescente, quando a derivada é negativa é decrescente, e aqui tem uma derivada 0 e passou de crescente para decrescente, portanto tem aqui um máximo relativo. Agora basicamente é só dar a nossa resposta, portanto f de x é crescente no intervalo que vai de menos infinito até menos 1 meio fechado. F de x é decrescente no intervalo de menos 1 meio até 1, menos 1 meio fechado até 1 aberto, que não faz parte do domínio nem da função nem da derivada, e depois tem, portanto, f de x tem máximo relativo em x igual a menos 1 meio. E está. 3.2. Estuda a função g quanto à existência de assíntotas ao seu gráfico, paralelas aos eixos coordenados e, caso exista, escreva uma equação de cada assíntota. Muito bom, então, assíntotas paralelas aos eixos coordenados, estamos à procura de assíntotas verticais ou horizontais. E se calhar eu vou começar pelas verticais e vou fazer... Vamos já estou a escrever uma função. A função agora é diferente da linha anterior, portanto agora é g de x, que é definida por ser f de x sobre x menos 1, ou ainda 2x mais 3 mais logaritmo de
cubo de 1 menos x, e isto tudo a dividir por x menos 1. E também já sabemos que o domínio desta função g continua a ser de menos infinito até 1 aberto. E agora, a primeira coisa que nós vamos procurar são pontos candidatos. E neste domínio, a função, em princípio, se tiver assíntota vertical, vai ser aqui em x igual a 1, que é um ponto aderente, mas que não faz parte do domínio da função. Mas isso só é válido, obviamente, se a função continua no seu domínio. Então vamos só testar muito rapidamente essa questão. Ora, 2x é contínuo em R. Aliás, até posso tratar isto como uma só função. 2x mais 3 é uma função contínua em R. 1 menos x tudo ao cubo é contínuo em R, porque isto é polinomial. E, portanto, o logaritmo de 1 menos x tudo ao cubo é contínuo, não necessariamente R, mas no seu domínio, que em princípio não vai ser R, mas portanto, será eventualmente isto aqui. Depois, cá em baixo, x menos 1 é contínuo em R. E nós já sabemos que somas e quocientes de funções contínuas de um determinado intervalo ainda é contínuo nesse determinado intervalo. Portanto, daqui sei que g de x é contínua no seu domínio, e, portanto, não pode ter assíntotas verticais senão em x igual a 1. E em x igual a 1 poderá ter ou não. Agora, vamos então averiguar essa possibilidade. Uma vez que a função só está definida antes de x igual a 1 e não depois, eu vou fazer o limite quando x tende para 1, mas vou fazer só pela esquerda. Portanto, fica limite quando x tende para 1 à esquerda de g de x, ou seja, limite quando x tende para 1 à esquerda desta expressão aqui toda, 2x mais 3 mais ln de 1 menos x ao cubo, isto tudo a dividir por x menos 1, e agora vamos então substituir o x por 1, ou eventualmente por 1 à esquerda. Pronto, então aqui vai dar, portanto aqui, se você substituir por 1, fica 2 vezes 1. 2 mais 3 mais logaritmo do quê? De 1 menos 1. Vou por aqui à esquerda, portanto, okay, porque aqui pode fazer alguma diferença, porque isto começa a dar 0 ao cubo, depois a dividir por 1 à esquerda menos 1, e isto vai dar o quê? Vai dar, ora, 2 mais 3 vai dar 5, que não há problema nenhum. Muito bom. E aqui temos 1 menos 1 vai ser 0. 0 ao cubo ainda é 0, mas só existe logaritmo de 0 no contexto de limites. Portanto, querem pôr aqui um limite, quando x tende para 1 à esquerda, não é? No contexto de limites só existe o limite quando x tende para 0 por valores à direita. Bom, 1 menos x é qualquer coisa deste género assim. Se calhar, o mais correto era analisar a função 1 menos x ao cubo toda de uma só vez, mas pronto, aqui, ainda passa por enquanto. Então, passa aqui em 1, na ordenada na origem 1, e depois tem declive negativo, declive menos 1, portanto é qualquer coisa assim, e depois passa aqui eventualmente em 1 também. E, portanto, quando eu me aproximo de 1 por valores à esquerda, a função vai para aqui para 0, mas vai para 0 por valores positivos. Portanto, isto aqui é 0 mais, que ao cubo também fica 0 mais, portanto isto fica logaritmo de 0 mais. Aqui fica ao contrário. Ora, x menos 1 passa aqui em menos 1 e depois tem declive 1, portanto, eventualmente passará aqui também em 1, assim. E quando eu me aproximo de x igual a 1 por valores inferiores a 1, ela também vai para 0, portanto a função vai para 0, mas vai por valores inferiores. Mas isto aqui é 0 à esquerda. Ora, o logaritmo de 0 mais portanto, em termos de limites, eu vou me aproximar de x igual a 0 por valores à direita, portanto, uma vez que isto é um logaritmo de base superior a 1, vai ser assim. Portanto, quando eu vou aproximar aqui do 0, a função vai rapidamente aqui para menos infinito. Portanto, isto fica 5 menos infinito, dividir por 0 menos, ou seja, isto é a mesma coisa que menos infinito sobre 0 menos. Isto é um bocado confuso, mas a gente pode decompor isto como sendo menos infinito a multiplicar pelo inverso de 0 à esquerda. Ou seja, 1, portanto é o inverso de números que se aproximam de 0, mas são sempre negativos. E, portanto, isto vai dar um número negativo, mas 1 sobre 0 é infinito.
Então isto vai dar menos infinito vezes menos infinito, e menos por menos dá mais, e isto dá mais infinito. Muito bom, que conclusão é que nós podemos tirar daqui? Guia de x tem assíntota vertical de equação x igual a 1. Muito bom, vamos então ver as assíntotas horizontais. E para as horizontais vamos só fazer o limite quando, neste caso a função guia de x, tende para mais infinito ou para menos infinito. E em especial nesta função, visto que o domínio é só de menos infinito até 1, não existe o limite quando x tende para mais infinito, vamos só fazer para menos infinito. Então, limite quando x tende para menos infinito de g de x é o limite quando x tende para menos infinito de traçação 2x mais 3 mais ln de 1 menos x tudo ao cubo e cá em baixo x menos 1. E isto vai dar o quê? Vai dar 2 vezes menos infinito, mais 3 e agora mais. Ora, substituindo o x por menos infinito fica 1 mais infinito, que é mais infinito ao cubo é mais infinito, o logaritmo de mais infinito é mais infinito, ok? E cá em baixo fica menos infinito, menos 1 e portanto dá menos infinito mais infinito e cá em baixo menos infinito. Ou seja, temos pelo menos aqui esta indeterminação para tratar este menos infinito sobre mais infinito. Indeterminação. Então, o que é que eu vou fazer para levantar esta indeterminação? Eu, se calhar, como nós temos aqui no nosso numerador, temos uma parte polinomial e uma parte logarítmica, eu, se calhar, vou separar as duas coisas em duas frações diferentes e fazer dois limites diferentes. E, portanto, a técnica para levantamento de indeterminação em cada uma delas vai ser diferente. E, em princípio, isso vai resolver o nosso problema. Então, daqui sai que este limite aqui passa a ser limite, quando x tende para menos infinito, de 2x mais 3 sobre x menos 1, mais este sinal de mais aqui, logaritmo de 1 menos x tudo ao cubo sobre x menos 1. O limite da soma é igual à soma dos limites, portanto isto vai dar limite de quando x tende para menos infinito de 2x mais 3 sobre x menos 1 mais o limite quando x tende para menos infinito de logaritmo de 1 menos x tudo ao cubo e ainda sobre x menos 1. E aqui verificamos que temos uma outra indeterminação, porque aqui vai ficar 2 vezes menos infinito mais 3 é menos infinito e aqui menos infinito também. Portanto, isto aqui está menos infinito sobre menos infinito. Olha, para aqui eu vou colocar o tende de maior grau em evidência. Fica-me. Limite, quando x tende para menos infinito, de x vezes 2 mais 3 sobre x. E cá em baixo, este aqui fica x, já parênteses, 1 menos 1 sobre x. Corta. E isto ainda mais o outro. O outro ainda há de ser outra dor de cabeça. Quando x tende para menos infinito, de logaritmo de 1 menos x tudo ao cubo, isto é dividido por x menos 1. E para aqui, agora vamos aplicar novamente o limite. Quando o nosso x agora vai para menos infinito, aqui fica 3 sobre menos infinito, que vai para 0, 1 sobre menos infinito também vai para 0, fica só 2 mais 0 sobre 1 menos 0, fica 2 sobre 1, que é 2. Portanto, aliás, ainda aqui. 2 mais, e agora temos este aqui. E este aqui já é mais chato, porque isto aqui, quando eu faço isto tender para menos infinito, isto vai dar mais infinito, ocupa mais infinito, fica mais infinito em cima, menos infinito em baixo. Isto é uma indeterminação do tipo menos infinito, aliás, mais infinito sobre menos infinito. Portanto, mas agora aqui já temos que aplicar técnicas diferentes para levantar esta indeterminação. Eu, se calhar, vamos recorrer dos limites notáveis, mas os limites notáveis só, que nós conhecemos são só sempre quando o x tende para mais infinito e não para menos infinito. Portanto, nós vamos ter que resolver aqui alguns problemas antes de começarmos realmente a levantar esta indeterminação. E se calhar a primeira coisa que eu vou fazer, para me simplificar a vida, é aplicar regras de logaritmos. Esta potência de 3 pode passar aqui para trás do logaritmo. E vai ficar limite, quando x tende para menos infinito, de 3 ln de 1 menos x sobre x menos 1. Aliás, este 3, como isto é uma constante, até pode passar aqui para trás do limite, que é fantástico. Fica 2 mais 3
limite, quando x tende para menos infinito, de ln de 1 menos x sobre x menos 1. E aliás, eu se calhar até vou fazer outra coisa. Neste tipo de situações é altamente conveniente que o argumento do logaritmo seja igual ao denominador. Portanto, eu vou transformar esta expressão em menos, parênteses, 1 menos x, ou seja, quando eu faço esse substitutivo fica menos 1, menos x que fica mais x, portanto isto é equivalente, e este sinal de menos, que é 1 sobre menos 1, também pode passar aqui para trás. Vai então ficar 2 menos, ou seja, fica 3 vezes menos 1, que é menos 3. Menos 3, limite, quando x tende para menos infinito, de logaritmo de 1 menos x sobre 1 menos x. E agora aquilo que nós vamos fazer sempre que nós tivermos logaritmo de qualquer coisa sobre essa mesma qualquer coisa, é fazer aqui uma mudança de variável. E vamos dizer que vamos criar aqui uma nova variável y, que é exatamente igual a logaritmo de 1 menos x. Ok? Portanto, isto é a nossa mudança de variável. E como é que fica aqui? Aqui fica o seguinte. Se ln de 1 menos x é igual a y, então e elevado a logaritmo de 1 menos x é igual a e elevado a y, mas isto aqui como que corta, não é? Fica só 1 menos x é igual a e elevado a y. E depois, em relação ao limite, quando o x tende para menos infinito, aqui para menos infinito fica 1 menos infinito, que é 1 mais infinito, que é mais infinito, o logaritmo de mais infinito é mais infinito. O y vai tender para mais infinito. Ou seja, resolve já aquela situação de, portanto, temos a nossa variável a tender para mais infinito. Portanto, daqui transforma-se em 2 menos 3, limite, quando y tende para mais infinito, este ln de 1 menos x vai passar a ser simplesmente y a dividir, e isto aqui vai passar então a ser, de acordo com aquilo que a gente verificou aqui, e elevado a y. Mas a sobre b é a mesma coisa que 1 sobre b sobre a. Vou utilizar esta propriedade para, convém-me que o e elevado a y, para aplicar este limite notável, portanto, convém-me que o e elevado a y esteja lá em cima. Portanto, isto fica, aliás, isto é igual a 2 menos 3, limite, quando y tende para mais infinito, de 1 sobre e elevado a y sobre y. E o limite disto, portanto, um limite para aqui e outro limite para aqui, mas o limite da constante é para a pré-constante, fica 2 menos 3 vezes 1 sobre limite, quando y tende para mais infinito, de e elevado a y sobre y, que já é o nosso limite de referência. E isto então fica 2 menos 3 vezes 1 sobre mais infinito. 1 sobre mais infinito é 0. 0 vezes 3 é 0. E isto fica simplesmente 2. Okay? Que conclusão é que nós podemos tirar daqui? Bom, então, fui fazer o limite quando x tende para menos infinito desta função e ela vai convergir para 2. Então, temos aqui uma assíntota horizontal de equação y igual a 2. 3.3. Mostra que a equação f de x igual a g de 0 é possível no intervalo aberto de menos 6 a menos 5. Ou seja, aquilo que nos pedem para demonstrar é que uma determinada equação, neste caso a equação f de x igual a g de 0, é possível, ou seja, tem pelo menos uma solução num determinado intervalo. Ora, isto está mesmo a pedir o teorema de Bolzano-Cauchy. E a primeira coisa que eu vou fazer é ir buscar aqui este valor do g de 0. Aliás, a primeira coisa que eu vou fazer é copiar a função f de x, que é 2x mais 3 mais logaritmo de 1 menos x tudo ao cubo. E isto vai ser igual a quê? G de 0, que eu vou calcular aqui à parte. Então, o nosso g de x vai ser f de x sobre x menos 1. Isto é 2x mais 3 mais logaritmo de 1 menos x tudo ao cubo, e isto a dividir por x menos 1, e automaticamente g de 0 é só substituir o nosso x por 0, daqui fica 0, fica só 3 mais, ora aqui fica 0, fica só logaritmo de 1 ao cubo é 1, logaritmo de 1 é 0, ok, portanto, não, neste caso já depois usa mais 0, e aqui fica 0 menos 1, ou seja, isto é menos 3.
seja, queremos que a equação 2x mais 3 mais logaritmo do cubo de 1 menos x igual a menos 3 tenha pelo menos uma solução, o que significa que é possível, no intervalo aberto de menos 6 até menos 5. Okay? Vamos aplicar o teorema de Bolzano-Cauchy. E para esse efeito, vamos passar por todos aqueles passos que são necessários para fazer a demonstração. Ou seja, a primeira coisa é mostrar que a função em questão, f de x, tem de ser contínua no intervalo fechado de menos 6 a menos 5. E como é que nós fazemos isso? Bom, a função, portanto, eu vou se calhar repartir isto em duas funções. Esta função afim, 2x mais 3, é contínua em R, por se tratar de uma função afim, ou polinomial, se quiserem. E depois, a função 1 menos x ao cubo é contínua em R, por ser aqui é polinomial, neste caso do terceiro grau, e portanto, o logaritmo de uma função que está definida em R, logaritmo de 1 menos x tudo ao cubo, vai ser contínuo no seu domínio, que é de menos infinito até 1 aberto, que contém este intervalo que nós queremos. Portanto, aqui logo 2x mais 3 mais logaritmo de 1 menos x tudo ao cubo é contínuo em menos infinito a 1 aberto, logo f de x é contínua no intervalo aberto, aliás, peço desculpa, fechado de menos 6 a menos 5. Portanto, esta primeira parte aqui está. Agora é só mesmo fazer cálculos, ou seja, cálculos é que nós vamos fazer. Vamos calcular o f de menos 6 e o f de menos 5. Ok, então eu vou começar pelo f de menos 6. Menos 6 fica simplesmente 2 vezes menos 6, mais 3, mais o logaritmo de 1 do cubo de 1 menos 6. Ok, já não tem espaço, menos 6 tudo ao cubo, que vai dar a 2 vezes menos 6, menos 12, mais 3, mais logaritmo de 1 menos 6 é 1 mais 6, que é 7 ao cubo. 7 ao cubo. E nem sequer vou calcular este cubo, eu vou colocar isto logo na calculadora, porque de qualquer forma tenho que calcular este logaritmo na calculadora. Vou só fazer esta conta, portanto este menos 12 mais 3 vai dar menos 9, mais logaritmo de 7 ao cubo. Isto, só quero aqui uma aproximação. Só quero saber se isto está acima ou abaixo de menos 3. Isto está aproximadamente menos 3,16 e, portanto, é inferior. Isto é inferior a menos 3. Vamos então ver o f de menos 5. E para o f de menos 5 vamos ter então aqui 2 vezes menos 5, mais 3, mais logaritmo de 1 menos 5, tudo ao cubo. E isto vai ser então 2 vezes menos 5, menos 10, mais 3, mais logaritmo de 1 menos 5 é 1 mais 5, que é 6, 6 ao cubo. De 6 ao cubo. Ou seja, vou também fazer aqui menos 7 mais logaritmo de 6, vou abrir aqui uns parênteses, não é mesmo necessário, mas pronto, vá, ao cubo, que vai dar aproximadamente menos 1,62, etc, que é superior a menos... Ops! Ok, já transbotou para as outras. Menos 3. Muito bom. Então, significa que o número menos 3 está compreendido entre f de menos 6 e f de menos 5. Então, por causa de esta condição e esta condição aqui, portanto, que a função é contínua no intervalo fechado de menos 6 a menos 5, só fazer aqui portanto, isto não é necessário fazer, é só para percebermos visualmente o que é que está aqui a acontecer. Temos aqui uma função, vou pôr aqui ok, temos aqui o intervalo, vamos aqui, isto não está, esta escala é só mesmo para a gente visualizar melhor a situação. Temos aqui o menos 6, temos aqui o menos 5, temos aqui a origem, x, o y, etc. E temos aqui uma função que
Tens aqui a referência do menos 3 e este f de menos 6 está abaixo de menos 3, portanto está alguns para aqui, sim, e o f de menos 5 ainda é negativo, mas está aqui acima do menos 3, aqui é f de menos 5. Porque a função é contínua neste intervalo fechado, portanto é contínua menos 6 e contínua menos 5, ela tem estas duas imagens e ela tem que passar, portanto aqui em relação à fasquia do menos 3, okay, a função f de x tem pelo menos uma vez que passar, para ela ir de f de menos 6 para f de menos 5, por se tratar de uma função contínua, ela tem que passar pelo menos uma vez, pode até ser mais, aqui às ondinhas, né? Pelo menos uma vez aqui no nível menos 3. E, portanto, por isso é que esta equação, isto igual a isto, que significa a interseção destes dois gráficos, é possível. Portanto, destas duas coisas, nós tiramos então logo, esta é a nossa conclusão, logo, pelo teorema de Bolzano-Cauchy, existe um número C, este número C aqui, okay, pertencente ao intervalo, agora é aberto, nós vamos fazer a demonstração para o intervalo aberto, menos 6 a menos 5, tal que a imagem deste ponto, f de c, é igual a menos 3, ok? Portanto, o que implica que esta equação, f de x igual a g de 0, é possível, ok? E esta aqui está. E já agora, se quiserem ajudar os vossos colegas a encontrar mais facilmente o meu canal, subscrevam, deixem um like no vídeo. E se precisarem de explicações, lá em baixo na descrição tem um link para o meu site.